Senhoras e senhores do YouTube, do Facebook, aqui é o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente. Tudo bem, pessoal? Como é que estamos? Tudo bem? Tranquilo? Olha, meus amigos, eu tenho a honra de estar aqui no Instituto de Radiologia Dr. Ugolino Andrade, este instituto tradicional, maravilhoso de Santana do Livramento, cujo nome oficial hoje, na verdade, é Clínica Dr. Rubens Barros, né? Que é o que construiu essa estrutura belíssima aqui na rua Manduca Rodrigues, próximo à Santa Casa. Mas, carinhosamente, ficou ao longo da história, né, esse nome que lembra também a figura do querido Dr. Ugolino Andrade. Mas eu estou visitando nesta tarde de segunda-feira, hoje são exatamente 29 de setembro de 2025, o relógio marca agora 2 minutos para as 4 horas da tarde, estou visitando esse médico já muito bem conceituado aqui na nossa cidade, o Dr. Gustavo Brito. O Dr. Gustavo Brito, que os senhores estão vendo aí na imagem, ele é médico traumatologista e ortopedista com a especialidade em cirurgia de mão, cirurgia da mão, né? Um excelente médico que é natural de Porto Alegre, está agora residindo em Santana do Livramento, casou com a doutora Natália Barros, filha do Dr. Rubens Barros, né? E para nossa felicidade, hoje contamos com esse médico, um médico de alta categoria. E eu vou conversar um pouquinho com o Dr. Gustavo Brito, vamos conhecer a sua história, né? Vamos falar sobre a sua especialidade, a cirurgia da mão, a traumatologia, as doenças ósseas, a ortopedia, né? Então, eu quero dar as melhores boas-vindas ao Dr. Brito nas nossas redes sociais. Dr. Brito, é uma alegria conhecê-lo pessoalmente e ter essa conversa com o senhor. E o maior beneficiado dessa conversa vai ser o povo santanense, a comunidade santanense, que vão conhecer um pouco mais o senhor, não é? Primeiramente, Dr. Brito, seja bem-vindo, e eu gostaria de lhe perguntar sobre, na verdade, o senhor nos confirma onde o senhor nasceu e qual a sua formação. Tá bem. Em primeiro lugar, boa tarde, Valente, boa tarde a todos os teus espectadores aí das redes sociais. Eu sou natural de Porto Alegre, né? Fiz a minha faculdade de medicina na cidade de Pelotas, me formei em 2007 e o meu primeiro contato com Santana do Livramento vem antes até mesmo da minha formatura, do término, da conclusão da minha faculdade, porque eu já tinha uma relação pessoal. Meu pai, que é ortopedista também, tinha um grande amigo que trabalhava aqui, que era o Dr. Schneider, né? E mesmo antes de estar formado em medicina, eu já entrei em diversos procedimentos cirúrgicos aqui, numa época em que o Schneider trazia especialistas, né? Uma prática que sempre trouxe muito benefício para os cidadãos santanenses, né? O Schneider sempre teve esse cuidado de trazer especialistas nas áreas. Então, casos pediátricos, ele normalmente chamava meu pai, e sempre que eu tinha oportunidade, eu vinha de Pelotas, ou vinha de Porto Alegre com ele, para que a gente pudesse operar junto aqui, e aí começa aí a minha história em Livramento. Ela continua no momento em que eu me formo, em dezembro de 2007, e venho para o serviço militar obrigatório em 2008. Eu sirvo aqui no ano de 2008, no 7º Regimento de Cavalaria Mecanizada. Quem era o comandante? Coronel Espínola. Ah, meu grande amigo. Na época do Coronel Espínola, eu vim servir em Livramento como clínico geral, não tinha especialidade nenhuma ainda, era recém-formado. Tive a oportunidade de, nesse ano, servir junto com um grande amigo, com um colega, Dr. Márcio Cancela. O Márcio foi para o posto de saúde e eu fui para a tropa. E aí tem uma passagem muito boa do Espínola, porque o Espínola nos pergunta qual é, tanto para mim quanto para o Márcio, qual é a especialidade que a gente tem mais afinidade. Eu sempre voltado para a ortopedia, comentei com ele que participei do Departamento Médico do Brasil de Pelotas durante 4 anos.
E aí, na hora, ele pega o telefone e liga para o Dalmolin, então o presidente do 14, e diz: estou te mandando um cara aqui que tem especialista, já tem especialidade em medicina desportiva, estou te mandando um quase ortopedista para ir. E até nessa temporada de 2008, né, que o 14 jogava a segunda do Gauchão, se eu não me engano, ou era a primeira até, eu dei um apoio médico ali como clínico, com alguma experiência em ortopedia, para o pessoal do 14. Eu termino esse ano de serviço militar obrigatório, trabalho um ano como clínico em Porto Alegre, onde eu faço um curso, né, para poder entrar na residência, e aí tive a felicidade de passar na residência de ortopedia e traumatologia no Hospital Federal de Servidores, no Rio de Janeiro, que é um hospital referência em todo o estado do Rio de Janeiro, e fiz os 3 anos de ortopedia nesse hospital. Quando eu estava terminando a ortopedia, eu resolvi fazer uma segunda especialidade, que aí então eu fiz a residência de cirurgia da mão e microcirurgia, né? Isso é uma coisa importante, eu sempre gosto de destacar que a ortopedia ela é o pré-requisito para fazer cirurgia da mão, né? Então tem bastante ortopedista que atua em segmentos, né? Hoje em dia tem especialista em joelho, especialista em pé e tornozelo, especialista em ombro, pediátrica, coluna, mas a única que seria subespecialidade dentro da área de ortopedia é a parte de cirurgia da mão e microcirurgia, que já é reconhecida há mais de 65 anos como uma especialidade médica, né? Então, na verdade, no meu currículo... A cirurgia da mão. Isso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, como sociedade separada da cirurgia ortopédica e da cirurgia plástica, porque antigamente, e até se a gente for ver aqui no nosso vizinho, aqui no Uruguai, o Uruguai não tem uma sociedade uruguaia de cirurgia da mão, eles não dividiram essa especialidade. Quem acaba operando a parte de trauma ósseo na mão é o ortopedista, e as lesões tendíneas, vasculares, lesões de tecido celular subcutâneo, né, de cobertura, as lesões nervosas, acabam sendo feitas pelos cirurgiões plásticos no Uruguai, né? No Brasil, felizmente, há mais de 65 anos a gente tem uma sociedade, né, que atua exclusivamente nas patologias que acometem o cotovelo para baixo e nervos periféricos, né? Alguma lesão de nervo em membro inferior, as coberturas cutâneas, né? A gente pega algumas fraturas expostas, onde falta pele, essas coberturas cutâneas, quem faz também que antigamente era só o cirurgião plástico, mas o especialista em microcirurgia também faz essas coberturas, né? Então, essa basicamente é a minha área de atuação, né? Apesar do nome cirurgia da mão, é importante, eu sempre lembro isso nessas conversas mais informais, assim, apesar de se chamar cirurgia da mão, não significa que todas as patologias precisam ser tratadas de forma cirúrgica, né? A gente sabe que existe, na maioria das vezes, uma sequência onde a gente inicia com medidas menos invasivas, né, com terapias não invasivas, e se a gente não consegue ter um bom resultado, né, em algumas lesões, com terapias mais conservadoras, a gente acaba aí sim progredindo para a cirurgia propriamente dita. Doutor, eu não posso deixar de lhe perguntar, e como é que conheceu a doutora Natália? A Natália é minha contemporânea de faculdade, ela se formou um ano depois que eu, né? Eu me formei no final de 2007, a Natália se forma em 2008, e a gente se conheceu na faculdade, né? Na verdade, a gente começa a namorar no fim da minha faculdade, nas minhas últimas semanas de livramento, e até o que eu comentei em relação ao serviço militar, eu acabei sendo voluntário, né? Eu tinha sido designado para Itaqui, e aí Itaqui eu não tinha nenhuma referência médica. Em 2008 o Schneider estava em plena atividade aqui em Livramento, então Livramento se tornou uma excelente opção para mim, porque eu tinha a possibilidade de continuar atuando, ainda que sem especialidade, mas numa área que eu gosto, que é a parte de ortopedia, e já estava começando a namorar a Natália nessa época, então eu precisava servir, que queria continuar trabalhando com ortopedia, e estava começando a namorar uma santanense. Nada mais óbvio do que me colocar como voluntário para servir aqui, né? Que legal, a doutora Natália Barros, filha do doutor Rubens Barros e da dona Leda Barros. A doutora Natália é médica radiologista e hoje, pelo que eu vejo, é uma das diretoras administradoras hoje do Instituto aqui de Radiologia, Ugolino Andrade. O doutor Rubens conseguiu formar 2 filhos radiologistas, né? O Marcelo mais velho
também atua bastante nessa área, eles conseguem dividir a parte de gestão e dessa administração da área médica entre o Marcelo e a Natália, ainda sempre com o Dr. Rubens mandando, né? Mas os dois auxiliando bastante, e a Bibiana também mais na parte jurídica, faz parte da administração. Perfeitamente. E a outra filha, a Bibiana, foi para o jornalismo e o direito, né? Exato. É jornalista e advogada. Muito bem. Doutor, então nós vamos conversando sobre a sua especialidade. Das enfermidades que mais se comenta e se fala quando está se tratando da cirurgia da mão é a síndrome do túnel do carpo. Lembrando, eu estava vendo que carpo, do grego, significa pulso, né? Síndrome do túnel do carpo. Que moléstia é essa, doutor? Essa é a patologia mais comum que existe, né? Sem dúvida, muito longe do segundo colocado, é a principal queixa dos pacientes em consultório. E aquelas senhoras, principalmente, que estão nos vendo agora, às vezes têm uma síndrome do túnel do carpo e não sabem que tem. É exatamente aonde? É no pulso mesmo aí? Na verdade, o que acontece? Carpo, como tu mesmo estava relatando, o carpo é uma região do punho, né? Uhum. E o que acontece? Existe um nervo que passa por aqui, chamado nervo mediano, e esse nervo ele tem duas características. Ele tem uma função motora, então grande parte da força de oponência do polegar é dado por um ramo motor desse nervo mediano. E a sensibilidade desses três dedos, polegar, indicador médio e a borda radial do quarto, toda essa área sensitiva também é coberta pelo nervo mediano. Então, túnel do carpo todos nós temos, né? Agora, a síndrome do túnel do carpo, alguns pacientes vão desenvolver, que é justamente a compressão desse nervo mediano na altura, né? Nessa região chamada túnel do carpo. E aí dói, formiga? Os principais sintomas, os sintomas mais clássicos, e não significa que o paciente não possa manifestar sintomas semelhantes ou não tão clássicos da síndrome do túnel do carpo, são dormência, principalmente à noite. É o paciente que acorda durante a noite com muito formigamento na mão, não sabe se sacode, se levanta, se baixa, se bota na água gelada, na água quente. Então, muita dor e dormência na mão durante a noite, né? A diminuição da força para abrir uma garrafa, para torcer um pano, a atrofia desse gordinho que a gente tem aqui na base do polegar, todas essas são características de síndrome do túnel do carpo, né? São sinais e sintomas de uma síndrome compressiva do nervo mediano ao nível do túnel do carpo. E como é que o senhor trata isso? Tem cura? O tratamento, a gente precisa normalmente, eu costumo explicar para os pacientes que na consulta a gente vai montando um quebra-cabeça, né? Então, o paciente traz quais são os sinais e sintomas que ele tem, a gente consegue individualizar o perfil de cada um desses pacientes, né? Por exemplo, a gente sabe que mulheres, né, pós-menopausa, então acima de 55, 60 anos, são o grupo mais acometido por essa patologia, né? Então, é óbvio, se essa queixa vem de uma moça de 20 anos, tem que investigar, ver se realmente é uma síndrome do túnel do carpo ou se existe outra origem para essa compressão, né? Mas a gente costuma pedir alguns exames complementares. A ecografia nos mostra se existe um aumento do volume, se esse nervo está mais calibroso. E o exame padrão ouro, né, o exame complementar padrão ouro, é um exame chamado eletroneuromiografia, que é um exame que justamente mede a velocidade da condução elétrica do nervo, né? Então, se existe algum ponto em que essa eletricidade está se perdendo, ela está comprimida, esse exame vai nos mostrar. E a graduação, né, dessa compressão, e ela normalmente vai ser graduada entre leve, moderada, intensa, severa, gravemente severa, nos dá mais ou menos um norte em relação a eu posso investir em tratamento conservador, com medidas conservadoras, né, com o uso de um combinado de medicações associado ao uso de órtese à noite, ou não, quando já existe uma compressão mais importante, né, acima do moderado,
A gente sabe que essas medidas conservadoras elas podem até trazer algum conforto para o paciente, mas elas não são curativas, né? E aí, na maioria das vezes, esses pacientes acabam evoluindo para a necessidade de tratamento cirúrgico, que é a liberação do ligamento transverso do carpo, né? A gente costuma fazer uma incisão mínima, né? Uma incisãozinha de 2,5 a 3 centímetros, onde a gente identifica bem esse ligamento, abre o ligamento, identifica o nervo, libera o nervo, e o paciente já na primeira noite de pós-operatório já não acorda mais com dor, já começa a observar uma melhora em relação à questão da sensibilidade e já se sente em condições de voltar a fazer exercício com a mão para recuperar a força, né? A força ela não vai ser recuperada imediatamente depois da liberação do nervo, né? O músculo precisa ser trabalhado para voltar a ter a força que ele tinha antes. Então, doutor, e qual é a duração dessa cirurgia? É uma cirurgia que entre incisar a pele e fechar, né, e dar os pontos, não demora mais do que 5 minutos. Né? É uma cirurgia é um procedimento que nós chamamos de procedimento. E a anestesia local? É local, mas sedação. Né? É um procedimento ambulatorial. Vamos supor que o paciente tem um túnel do carpo. Ele vai chegar no hospital 8 horas, 9h30 da manhã ele está em casa tomando mate e vendo televisão, porque, óbvio, de pele a pele, que a gente chama, entre cortar e fechar é 5 minutos. Mas existe toda aquela preparação, o anestesista pega uma veia, né, para poder fazer essa medicação sedativa. A sedação ajuda porque o desconforto do garrote, a gente opera com um aparelhinho de pressão na base do braço, porque essa cirurgia não sai uma gota de sangue, né? Então assim, a gente usa uma compressão na raiz do braço. Que interessante, hein? Para que não saia sangue, então o paciente não sente o desconforto. Mas ele dorme um pouquinho, né? Dorme um pouquinho. Eu acho que a grande vantagem da sedação é essa, porque ele não sente o desconforto do garrote, não sente o desconforto da injeção, da anestesia local e consegue dar uma relaxada no momento do procedimento ali, né? A gente que está todo dia dentro do bloco cirúrgico é o nosso ambiente, mas a gente sabe que a maioria dos pacientes não tem essa experiência, né? Felizmente até. Que maravilha! E não conseguem relaxar no ambiente de bloco cirúrgico. Então, a sedação também nos ajuda nesse sentido. E essa cirurgia o senhor faz aqui no bloco cirúrgico da Santa Casa de Misericórdia de Livramento. Isso. A gente faz, né? Praticamente todas as semanas a gente está operando aqui na Santa Casa. Com essa patologia. Bom. Agora nós estamos no início da entrevista e tal, mas eu vou lhe fazer uma pergunta importante. O senhor falou que essa cirurgia da síndrome do carpo, síndrome do túnel do carpo, leva 5 minutos para fazer. O senhor é especialista em cirurgia da mão. Doutor, estamos conversando com o médico traumatologista e ortopedista, especialista em cirurgia da mão, o doutor Gustavo Brito, de Porto Alegre, que está agora residindo em Santana do Livramento, atendendo aqui em Santana, operando na nossa Santa Casa, né? Um médico maravilhoso. Vou lhe fazer uma pergunta. Eu gostaria que o senhor compartilhasse com a nossa audiência a sua experiência com cirurgias mais complexas. Por exemplo, em acidentes terríveis que acontecem quando a pessoa perde uma mão, perde um dedo, sofre amputação do polegar, do dedo indicador, ou seja, doutor, o senhor já realizou esse tipo de cirurgia nos setores de emergência, inclusive com reimplantes, enxertos? Eu sempre ouvi falar, doutor Brito, de que se uma pessoa num acidente lá, perde a mão, e se o pessoal pegar aquela mão e ir correndo para o hospital, daria tempo de reimplantar aquela mão ou aquele dedo. O senhor já participou de uma cirurgia assim? Sim. Conte para nós. Eu acho importante a gente entender que dentro da área da cirurgia da mão e da microcirurgia existem 2 grandes desafios, né? Assim, todas as lesões de amputação são sempre um grande desafio para quem é microcirurgião. E as lesões de plexo braquial, né, que às vezes não chamam tanto a atenção porque o paciente não perdeu o segmento, mas a lesão nervosa de onde saem as raízes nervosas, né? Então assim, toda a inervação, toda a motricidade e sensibilidade do segmento membro superior,
ela se origina na coluna cervical. Então, assim, existem, e a gente vê uma epidemia de lesões de plexo braquial graças a acidentes de moto, né? Então, assim, às vezes o paciente não perdeu a mão, mas teve uma lesão de plexo braquial que vai ficar com aquele braço morto a vida inteira, né? Então, assim, essa para mim é uma lesão tão grave quanto as amputações, né? A diferença é que as amputações a gente tem, se configuram numa urgência, a gente tem um tempo para resolver, né? Principalmente pela questão da isquemia. O tecido morre a partir de 6 horas, né? Se sabe que em até 6 horas essa ponta de dedo, vamos dizer assim. E aí existe também uma outra questão, por exemplo, o dedo que merece sempre ser reimplantado e que vai se investir o possível é sempre o polegar, né? Porque ele é o responsável pela nossa força de pinça, né? Os antropólogos aí vão dizer que a evolução da espécie ela se dá no momento em que a gente começa a ter oponência do polegar, que é o que vai nos diferir do macaco lá atrás, né? Então, o polegar sempre vai fazer com que a gente invista nesse polegar, mas o tipo de amputação, né, o grau de conservação é diferente tu amputar com uma faca do que tu amputar com uma motosserra, né? A motosserra, ela gera uma deterioração muito grande do tecido e quanto mais traumática é essa amputação, mais difícil é esse reimplante, né? O reimplante, se a gente for ver, assim, eu trabalho atualmente no Serviço de Cirurgia da Mão da PUC em Porto Alegre, que é o serviço mais tradicional, é o mais antigo de Porto Alegre, e mesmo assim nós não temos um serviço de reimplante 24 horas, né? Então, a indicação do reimplante já é bastante restrita, né? E a estrutura hospitalar de cirurgião, de material, né? Por exemplo, se a gente for reimplantar um polegar ao nível da articulação metacarpofalângica, que é essa aqui, eu preciso usar um fio de sutura para ligar a artéria, a boca da artéria com a outra boca da artéria, ou a boca da veia com a outra veia, que é um fio da finura de um fio de cabelo, né? Um nylon 10 zeros que nós chamamos. Hoje em dia, por exemplo, nem a Santa Casa, nem o CHS aqui em Livramento, nenhum deles tem um fio 10 zeros, né? A gente tem o mais, vamos dizer assim, o mais fininho que a gente tem aqui é 6 zeros. Então, para reimplante, para anastomose venosa ou arterial, a gente já nem tem um material adequado para ser feito. É diferente de uma amputação a nível do punho, onde a gente tem vasos mais calibrosos, né? Tanto veia quanto artéria, que tornariam mais viáveis a possibilidade de amputação. Mas também existe todo um cuidado com a parte do corpo que foi amputada, né? Então, assim, na maioria das vezes não adianta tu pegar e botar essa mão dentro de uma sacola plástica e trazer para o hospital e chegar com a mão pendurada 3, 4, 5, 6 horas depois, né? Porque nem sempre vai ser viável. Existem critérios de conservação. Então, essa mão normalmente precisa ser mantida numa temperatura ideal, né? Então, assim, ela também não pode entrar em contato direto com o gelo, porque o gelo queima, né? Então, existem condições que são essenciais no cuidado desse segmento que foi amputado, para que torne ele o mais viável possível para reimplante, né? Mas a gente sabe que essa cirurgia é uma cirurgia extremamente como é que chama? Desafiadora, né? É um desafio muito grande para o cirurgião fazer esse tipo de cirurgia. E o senhor já fez? Eu já tive a oportunidade de participar de 2 reimplantes de polegares, ainda na época do Rio de Janeiro. E desde que eu voltei para o Rio Grande do Sul em 2015, nos plantões que eu fiz durante 2, 3 anos aqui em Livramento, e em Porto Alegre eu não trabalho em nenhum serviço de plantão. Então, como eu não estou nesses hospitais de porta aberta, é muito difícil que chegue esses casos que são desafiadores, que são de reimplante. Mas no nosso serviço da PUC eu já tenho bastante experiência na outra patologia que eu considero extremamente grave, que é a lesão de plexo braquial, né? Que também é com microcirurgia, onde a gente procura identificar quais são os nervos que estão funcionando bem e eventualmente a gente faz algumas transferências nervosas para que aquele segmento volte a ter algum tipo de função que torne aquele braço, né, no caso, um ajudante do outro lado. E quando o senhor fala esse tema aí, esse último aí, o senhor está se referindo naqueles casos em que, infelizmente, a pessoa
vai dar um mergulho numa piscina e bate a coluna, ou um outro tipo de queda, um outro tipo de acidente, até tiro, às vezes, em que a pessoa fica paraplégica e quadriplégica numa cadeira de rodas, é isso? Na verdade, as lesões medulares Sim. são diferentes das lesões das raízes nervosas, né? Então, assim, as lesões de plexo braquial, elas normalmente ocorrem quando esse nervo ele já saiu da medula, né? E aí é aí que a gente E isso atua. acontece quando? Em que circunstância? Normalmente acidente de Também acidente. acidente de moto é o principal. E esse pode levar também à paralisia da pessoa? Leva a uma incapacidade completa da função do braço. E o que a gente vê muito semelhante, mas que de felizmente... pernas também? Do cadeirante? Também. Mas aí tem que ver se o trauma foi na medula, né, lá dentro do canal medular, ou se já é nas raízes nervosas. Dentro do canal medular, o microcirurgião não atua. Ele atua a partir do momento em que já saiu essa raiz nervosa do canal medular, né? Então, falando sobre plexo braquial, existe uma lesão super comum e que num percentual considerável das vezes a gente precisa operar, que são os tocotraumatismos, né? As crianças, no momento do parto, no momento do desprendimento da cabeça, onde precisa passar o ombro pelo canal de parto, é comum que o paciente faça, que as crianças façam, lesão do plexo braquial. Então, aquela criança que nasceu, foi um parto difícil, a criança era muito grande, no retirar, o pediatra, a mãe, o ginecologista observa que aquele braço está morto, não está funcionando, né? Então, essas lesões de plexo braquial em criança, a gente também observa, acompanha a evolução, porque eventualmente a gente precisa intervir de forma cirúrgica também. Qual foi a cirurgia mais demorada, mais complexa que o senhor recorda e que o senhor participou, que realizou até hoje, doutor Gustavo? Essas microcirurgias de plexo braquial, né? Eu tive um chefe na área de microcirurgia no INTO, lá no Rio de Janeiro, que era o Dr. João Recalde. Esse cirurgião, ele tinha uma equipe que atendia toda a rede pública da cidade do Rio de Janeiro para reimplante. Então, lá no Rio de Janeiro, se conseguiu montar uma estrutura de sempre ter um médico e uma equipe de microcirurgia de sobreaviso para reimplantes, né? Coisa que infelizmente Porto Alegre não tem, né? Mas assim, Rio de Janeiro, São Paulo conseguem ter oferecer esse tipo de serviço, né? Mas o João Recalde era meu professor, era o chefe da equipe de micro, e eu entrei numa cirurgia de plexo braquial com ele, eu era residente dele, estava auxiliando ele. E olha, eu acho que deve ter demorado coisa de 7, 8 horas, né, de cirurgia de plexo na mão de um craque, né? Talvez se fosse na minha mão ia demorar 18 horas, mas na dele demorou 7, 8 e a recuperação, o resultado, na verdade, né, porque foram muitas microtransferências, foi excepcional. O que é que fazem nesse tipo de cirurgia? Na verdade, tu sempre vai avaliar qual é o nervo que está funcionando, qual foi o nervo, qual dessas raízes nervosas que foi lesada, qual que não foi lesada, e aí eu consigo ir tirando, vamos botar assim como pedaços, né? Se faz uma série de gambiarras ali elétricas, porque o nervo é um ponto. E fica bem? Fica bem? Fica bem, né? Assim, que coisa, né? Do ponto de vista funcional, se recupera bastante coisa de flexão de cotovelo, de abdução, né? De movimento das Que mãos. coisa. Eu acho que eu li alguma coisa uma vez, ouvi falar, que quando se fala de acidentes de trabalho, o dedo mais caro da mão é o polegar, por esse papel de pinça, de alavanca. Exatamente. E, doutor, eu acho que eu li uma vez, passei por uma matéria, de que quando perde totalmente o dedo polegar, o cirurgião pega o indicador, tira do lugar e enxerta ali no lugar do polegar para fazer o papel de polegar. Isso existe? Isso é muito comum em malformação congênita, né? Crianças que nascem sem o polegar, olha, ou com o polegar que nós chamamos de hipoplásico, né? Ou seja, ele não é funcionante, às vezes ele até esteticamente não parece ser muito diferente, mas ele não tem a musculatura de oponência, ele não tem a musculatura extensora por malformação, e aí o nome desse procedimento é policização. Né? A gente tira o indicador, roda ele para cá, para que ele nos dê essa força de pinça, porque o que a gente precisa, na verdade, é que o polegar funcione, ou o novo polegar, né, que seria essa rotação do indicador para cá, que ele funcione pelo menos como um poste, né, para que os outros dedos, ao pegar alguma coisa, nos dê essa contra-resistência. Que espetáculo, hein?
para que a gente possa fazer. E existe, inclusive, em pacientes que têm amputação aquele paciente que amputou 3 dedos e amputou o polegar, ficou só com o indicador. Existe a possibilidade de a gente retirar um dedo do pé, né? Isso também é microcirurgia, esse transplante de dedo do pé para a mão, para que dê algum tipo de movimento de pinça para esse Que maravilha. O senhor já fez? Já participou? Eu já participei. Quem faz essa cirurgia maravilhosamente bem é o Dr. Jefferson Braga, que é o chefe do serviço de cirurgia da mão da PUC. O Jefferson é um craque nesse procedimento. Acho que em Porto Alegre talvez seja o que tem a maior experiência. É veterano já? Que idade deve ter? O Jefferson já deve estar com 65, perto dos 70. O Jefferson faz muito bem essa cirurgia, eu já tive a oportunidade de entrar com ele algumas vezes. Não tenho nenhum caso meu de adulto, né? Na PUC, com o auxílio dele eu fiz alguns casos, né? Nas crianças. E de adulto, de tirar dedo do pé para a mão, eu só vi ele operar. Que legal. Nós estamos conversando com o médico traumatologista e ortopedista Dr. Gustavo Brito, especialista em cirurgia da mão, médico jovem, porto-alegrense, e que agora está residindo aqui em Santana do Livramento. É um orgulho para todos nós santanenses ter um médico desse quilate aqui na nossa cidade. O seu consultório está localizado aqui no Instituto de Radiologia Dr. Ugolino Andrade, ou Clínica Dr. Rubens Barros, aqui pertinho da Câmara de Vereadores. Esse instituto belíssimo, maravilhoso, né? Até não conhecia muito bem a estrutura por dentro, estou muito bem impressionado, né? Olha ali, ó. Instituto de Radiologia Dr. Ugolino Andrade, e o consultório do Dr. Gustavo Brito está no 4º andar, sala 402. Sala 402, horários que o senhor atende aqui? Eu atendo todas as segundas de manhã e quintas-feiras à tarde e sexta o dia inteiro. E sexta o dia inteiro. Terças e quartas eu estou sempre em Porto Alegre. Terça. Continua trabalhando em Porto Alegre? Todas as terças e quartas-feiras. Opera onde lá? No Hospital da PUC, é o principal hospital que eu opero, no Hospital Moinhos de Vento, e eu atendo, eu estou atendendo e tenho operado também no Hospital Dom João Becker, em Gravataí. A gente está com um serviço de cirurgia da mão lá também, começando, e está indo muito bem. Que maravilha. E o Hospital Moinhos de Vento é um dos melhores hospitais do Brasil, né? É o terceiro, né? É isso aí. O senhor falava no Dr. Schneider, tive o prazer de conhecer o Dr. Schneider, já falecido, né? Infelizmente faleceu cedo, tinha problema cardíaco, né? Fui muito amigo do Dr. Schneider, assim como eu sou amigo do Dr. Prola, o Dr. Gladstone Prola, traumatologista e ortopedista aqui de Livramento, e fui grande amigo do Dr. Schneider também, né? Ele que, aliás, me recomendou que eu não deixasse de usar as duas muletas, duas bengalas canadenses, para evitar queda. Claro. Ele disse: Valente, se tu quiser voltar a usar a bengalinha só, tu pode usar, mas eu vou te dar um conselho de amigo. Pode ser que esteticamente tu não fique muito bem, mas pelo menos tu não vai cair com facilidade e evitar uma fratura. Claro. Dr. Schneider, lamentei profundamente a sua morte. Schneider tem uma história, eu estava terminando o meu 3º ano de residência em ortopedia e fui visitar ele no Instituto de Cardiologia quando ele já estava internado, quando ele já estava que eles chamam de vaga zero, né, esperando para o transplante, e aí ele disse: e aí, tu volta esse ano para Livramento? Eu digo: não, eu resolvi fazer cirurgia da mão, ainda vou ficar mais 2 anos no Rio de Janeiro. E ele dizia: tu vai perder tempo fazendo cirurgia da mão, tu tem que ir para Livramento e operar o que tiver lá em Livramento, tu não vai precisar fazer mão em Livramento. Eu eu vou fazer mão para a gente operar junto lá, que aí tu faz o que tiver que fazer de trauma e eu te auxilio nessa parte de mão. Que coisa, ele faleceu, né? Ele tinha um problema grave, né? Cardíaco, né? O Schneider, ele infartou muito cedo, né? Ele já veio morar em Livramento, a história de vida dele é essa, né? Ele chegou a ser chefe do Hospital do Cristo, né? Ele foi o diretor do Cristo. Do Cristo Redentor, que é uma referência em traumatologia, né? A referência no Brasil inteiro. Né? E aí o Schneider, ele teve essa questão cardíaca, infartou, e por orientação médica disseram para ele procurar uma vida mais tranquila. Aí ele veio para Livramento. Ele veio para cá, mal sabia ele que aqui ele ia se incomodar mais do que em Trabalhou Alegre, muito, né? Trabalhou muito. A demanda aqui é grande, né? Exatamente. Uma população bem grande e isso acaba gerando bastante trabalho. E o senhor falou no outro médico aí, o Dr. Márcio Cancela. Conheci muito o pai dele, que era odontólogo, né? Sim.
E o doutor Márcio Cancela hoje é um dos excelentes médicos cardiologistas aqui de Livramento, né? Eu tive a oportunidade de conhecer... E é meu médico, quando eu preciso fazer uma revisão, sim, no meu coração eu vou lá com o doutor Márcio Cancela. Eu tive a oportunidade, por coincidência, a gente acabou morando 6 anos na mesma cidade, né? Nós somos contemporâneos em Pelotas e a gente não se conheceu em Pelotas. A gente veio se conhecer na apresentação do Exército aqui, em que a gente começou a conversar, e eu sou de Pelotas, eu fiz Pelotas, e a gente conversou. E aí, quando eu volto para Livramento em 2015, vindo do Rio de Janeiro, o Márcio que me abriu as portas do consultório dele, o primeiro lugar que eu comecei a atender aqui em Livramento, onde eu tive consultório, foi junto do Márcio, ali na Silveira Martins. Que legal, excelente cardiologista. E lamento profundamente também, um outro nome que o senhor citou, foi a morte do Coronel Espínola. Coronel Espínola, um amigo muito querido, me condecorou com a medalha de colaborador emérito do Exército Brasileiro. Eu tive a honra, a alegria de receber essa condecoração do 7º RCMEC, de colaborador emérito do Exército Brasileiro, né? Uma indicação do general Denardi, que era o comandante do Comando Militar do Sul, mas quem presidiu a cerimônia e que me colocou as insígnias foi o Coronel Espínola, que veio a falecer e que nos deixou muito triste. Mas, doutor Gustavo Brito, nos fale um pouquinho, compartilhe conosco, por gentileza, sobre os congressos. Tem participado de congressos médicos, cirurgia da mão? Sem dúvida, assim, eu acho o vínculo com uma instituição de ensino como é a PUC, né, ela nos obriga, e esse é o grande desafio que eu vejo do pessoal que vem para o interior, e eu me considero parte disso, né, é que às vezes a gente chega no interior e acaba se acomodando um pouco, né, com um conhecimento que a gente tem, que a maioria das vezes acaba já sendo suficiente, e fica nessa questão de trabalhar e cada vez absorve um volume maior de trabalho e esquece dessa necessidade de renovar conhecimentos, né? E aí o fato de estar vinculado a uma instituição de ensino como a PUC e conviver semanalmente com o residente, isso te obriga a estar sempre atualizado e em boa parte das vezes a gente até aprende com o residente, né? Porque a gente vai lá e faz uma cirurgia com uma técnica que a gente está acostumado e o próprio residente vem e te diz, olha, eu li num artigo que saiu agora numa revista inglesa que eles estão fazendo assim, e essa troca de conhecimentos ela é muito interessante. Então eu procuro sempre me manter atualizado nessa questão de artigos junto com os residentes e também em congressos, né? Assim, a gente sabe que felizmente como com a evolução das redes sociais hoje as informações elas não estão restritas só àquilo que a gente vê no Congresso, coisa que eu imagino que há 30, 40 anos atrás era muito mais difícil tu ter acesso a essas informações. Hoje em dia, felizmente, tu abre um Instagram ou tu abre um YouTube ou até aplicativos direcionados diretamente para cirurgiões, tu consegue ver uma cirurgia que filmada em 3D, com todas as explicações. Então, acho ainda, sem dúvida, o Congresso ainda é um eu gosto da parte de Congresso. Até o senhor tem ido? Tem viajado? Tenho ido. Eu recentemente fui ao Rio de Janeiro, em abril desse ano eu fui ao Rio, na verdade até foi um simpósio para falar de uma parte um pouco nova da medicina, que me interessa muito, que é a parte de medicina regenerativa, mas que ainda está engatinhando, né? Que eu tive... Isso envolve as células-tronco? Exatamente. Na verdade, a medicina regenerativa, ela aborda métodos menos invasivos, menos agressivos, falando especificamente de ortopedia, claro, para protelar ou empurrar mais para frente possível a necessidade de alguma prótese de joelho, prótese de quadril ou de qualquer patologia degenerativa, né? E também na atuação para tratamento de algumas afecções crônicas, esses métodos regenerativos, aí, ortobiológicos, né? Eles estão ganhando espaço, né? Mas, como tudo na medicina, como é uma coisa que ainda está começando e isso acaba fica uma brecha aí para muito oportunista, né? Então, assim, infelizmente a medicina hoje em dia tem muita gente fazendo só pelo dinheiro,
e elege a sua especialidade voltado para a parte financeira. Bah. Então, a gente vê uma área como ortobiológicos, por exemplo, plasma rico em plaquetas. Todo mundo sabe que plasma rico em plaquetas tem um potencial muito grande para se tornar uma medida terapêutica extremamente eficaz, né? Só que ainda não existem protocolos adequados para... O que significa isso? Plasma rico em plaquetas, basicamente, tentando simplificar, é aspirar o sangue periférico. Então, uma veia pega no antebraço, se tira um volume de sangue e esse volume de sangue é colocado numa centrífuga. E essa centrífuga, na verdade, ela vai separando do sangue e deixa uma área que é novamente centrifugada, que seria a nata ali, o que tem de melhor no sangue, que é esse plasma rico em plaquetas, que tem um potencial de regeneração tecidual muito bom, né? Aí Assim, coloca novamente na pessoa? Aí se aplica em determinadas articulações, ou em determinados tendões, em determinados músculos, né? Então isso vem sendo estudado, ainda não existe, por exemplo, plasma... Para regenerar. O plasma rico em plaquetas não está liberado pela Anvisa ainda, né? Então, quem faz já faz off-label, já faz de forma meio escondida, né? Porque ainda não está autorizado. Mas todo mundo sabe que é muito promissor, só que não existem protocolos ainda para isso. E o meu objetivo de ir até o Rio de Janeiro para ouvir foi de ouvir dos meus professores e de outros nomes importantes da ortopedia nacional, qual era a impressão deles. E a impressão deles, felizmente, é a mesma minha. Assim, todo mundo sabe que vai ser muito bom, que tende a ser muito promissor, mas que ainda não existe nada concreto, né? A nossa medicina, né? A medicina ocidental é uma medicina baseada em evidência. Para eu prescrever determinada medicação ou indicar determinada cirurgia, eu tenho uma base científica, uma base de artigos e publicações que me dão respaldo. Eu não estou tirando aquilo da minha cabeça, né? Que lindo, isso é ética, né, doutor? Mas também eu também acho importante, assim, às vezes, por exemplo, a medicina oriental não tem tanto essa preocupação do respaldo literário, né? Dos estudos, dos artigos, porque eles até têm uma cultura milenar. Então, às vezes, e a gente tem uma cultura também milenar aqui, né? Que vem do índio, dos negros, enfim. Eu não sou contra. O paciente que chega para mim e diz: olha, eu passo babosa com salmoura e alivia a minha dor. Tu pode passar o que tu quiser. Eu não vou te prescrever babosa com salmoura porque eu nunca li nenhum artigo que me diga que isso funciona. Se em algum momento a literatura me disser que isso funciona, sem dúvida nenhuma vai fazer parte do meu arsenal terapêutico, porque eu acho que a nossa preocupação é sempre trazer o que tem de melhor para o paciente, né? Mas eu preciso ter respaldo. Então, essas medidas mais milagrosas, assim, se não tiver respaldo da literatura, a gente não vai usar. Lá no Oriente, enfim, lá eles podem usar porque faz parte da cultura deles. A gente aqui, o tipo de medicina que a gente faz, não aceita isso. E a própria parte de ortobiológicos e regenerativo está engatinhando. Eu acho que ela já está um pouco mais que engatinhando. Eu acho que ela já está embalando um pouco mais, já está aprendendo a caminhar. Que maravilha. Acho que é uma questão de tempo, a gente vai ter essa... Pode-se perceber aqui, senhores, meus seguidores, aí, o pessoal que está nos acompanhando, que sempre nos acompanha, né? A seriedade desse médico, né? A seriedade, né? A ética, o caráter do profissional, né? Dr. Gustavo Brito, ou seja, um excelente profissional, um ótimo médico, né? Mas norteado por elevados princípios morais e éticos. Importantíssimo isso, né? Doutor Gustavo, e para o exterior, já foi também? Já participou no exterior de algum congresso? Eu tive a oportunidade em 2017, se eu não me engano, 2018 talvez. Teve o Congresso Mundial de Cirurgia da Mão aqui em Buenos Aires, pertinho. Buenos Aires. E foi... Argentina. Isso, a Argentina, na verdade, na América do Sul, ela talvez tenha sido o país que mais se desenvolveu graças a dois grandes nomes que tiveram na história da cirurgia da mão da Argentina. A Argentina ela é um polo de cirurgiões de mão que são referências no mundo. O senhor lembra desses nomes? Dr. Zancoli foi um dos cirurgiões que desenvolveu inúmeras técnicas, assim,
O Zancoli, ele tratava numa época em que existia muita mão reumatoide, né? Onde as doenças reumatológicas, as doenças sistêmicas, hoje, graças a Deus, evoluiu muito, né? Essa questão do tratamento das doenças reumatológicas. A gente, como cirurgião de mão, né? Quem está nos vendo assim, lembra que a avó, a tia, a mãe tinha aquela mão completamente deformada, né? Que os dedos iam desviando. Essa é uma sequela muito comum de pacientes reumatológicos descompensados. E graças a Deus, felizmente, essas patologias elas têm sido cada vez menos frequentes. Por quê? Porque cada vez se faz o diagnóstico mais precoce dessas doenças reumatológicas e principalmente porque existem hoje terapias medicamentosas que funcionam, imunomoduladores, imunossupressores, que funcionam maravilhosamente bem e não deixam essa doença progredir tanto a ponto de nós, cirurgiões de mão, precisarmos agir. Porque, na verdade, eu não atuo na doença reumatológica, né? Eu atuo na sequela que a doença reumatológica causa. Então, alterações ligamentares, alterações tendíneas, alterações articulares que são causadas por uma doença reumatológica, o cirurgião de mão vai para tentar recuperar, trazer o máximo da função como era antes do surgimento da doença, né? E nisso aí o Zancoli foi um craque, porque ele desenvolveu inúmeras técnicas de transferências tendinosas, de retencionamento capsular, coisa que no resto do mundo não parece que não se desenvolvia, e ele aqui em Buenos Aires... E o outro quem é? O Weisenberg é outro nome também bem... Na Argentina também. São dois caras, mas o Zancoli tá um nível assim, tá uma prateleira assim. Tá. Dr. Gustavo Brito, quais são as principais doenças e moléstias que atacam as mãos? Lembrando que aqui eu gostaria de fazer um preâmbulo ao encaminhar essa pergunta para o Dr. Brito. O seguinte, a importância das mãos, né, pessoal? A importância das nossas mãos, né? As mãos humanas, nós usamos as mãos para comer, nós usamos as nossas mãos para escrever, nós usamos as nossas mãos para praticar esportes. O doutor Gustavo Brito usa as suas mãos para fazer cirurgias. Não, e até hoje em dia para comunicação, né? A questão a digitação, celular, hoje tudo. Aliás, até tem uma doença por esforços repetitivos, exatamente, né? Se a gente fizer uma lista das principais patologias que acometem a mão, a gente já falou da principal, que é a síndrome do túnel do carpo, né? As tenossinovites extenosantes, então o dedo engatilho, aquele dedo que trava, né? O paciente acorda de manhã, vai abrir a mão, parece que o dedo ficou travado, ele tem que ajudar. Isso é pelo reumatismo? Não, isso é por um processo inflamatório do tendão, né? Por isso uma tenossinovite, é um processo inflamatório do tendão e do líquido que lubrifica esse Como é que o senhor tendão. trata isso aí? Também, lembrando assim aquilo que eu disse, a gente sempre vai tentar partir de medidas menos invasivas e, dependendo da resposta do paciente, a gente eventualmente precisa partir para medidas mais invasivas, né? Então, usando o exemplo do dedo engatilho, a gente inicialmente usa medicação sistêmica, né? E vê quanto o paciente consegue melhorar com o uso de medicação por via oral ou intramuscular. Se o resultado não é suficiente, se o paciente até sente um alívio, mas continua com o dedo travando e com o dedo doído, a gente acaba fazendo uma infiltração local, né, uma injeção na base do dedo. E se mesmo, e é muito difícil o paciente fazer uma infiltração e não melhorar, né? A maioria das vezes melhora para sempre. Em uma quantidade felizmente menor, o paciente apresenta uma melhora por alguns meses e depois esse dedo volta a engatilhar. E aí a gente vai para a última etapa desse tratamento, que seria o tratamento cirúrgico. Aí a gente faz uma incisão, também uma cirurgia de 5 minutos, cirurgia rápida, onde a gente faz uma abertura da primeira polia, né, do túnel ósseo fibroso. Então vamos recapitular, doutor Brito, as principais doenças que atacam as mãos das pessoas. Síndrome do túnel do carpo, compressão do nervo mediano. Dedo engatilho, né, essa tenossinovite extenosante dos flexores. Dos extensores a gente tem uma dor comum, uma dor radial, uma dor na borda radial do punho, chamada tenossinovite de Dequervey, que biomecanicamente falando é muito semelhante ao que a gente está conversando sobre dedo engatilho. É uma tenossinovite estenosante de um tendão extensor, na verdade de dois tendões que abduzem e estendem o polegar, né? Então o Dequervey seria talvez a terceira patologia mais comum.
Nós temos as degenerações, né? E aí a risartrose, a artrose da base do polegar, é uma patologia extremamente comum, né? Também em pacientes acima de 50, 60 anos, é muito comum em costureira, ou quem fez muito movimento de pinça, né, no decorrer da vida, acaba gastando essa articulação. Essa área, nós chamamos até de sinal do ombro, essa área fica mais saliente. Eu já tenho até um pouquinho de um abaulamento aqui, que já é característico de degeneração, né? Então, essas alterações degenerativas de artrose da base do polegar, artrose de interfalangianas, né, também patologias bastante comuns, e as lesões traumáticas, né, fratura do punho, fratura de meta, fratura de falange, toda hora aparece no consultório. Que são as quebraduras, a pessoa que cai, quebra a mão, fraturou a mão, quebrou o punho, isso aí você já tratou muito, né? Exatamente. As lesões cortantes, né? Então, assim, muita gente que trabalha com faca, com vidro, enfim. Açougueiros. É mesmo. E às vezes a gente vê traumas bobos, né? Assim, tava tentando cortar uma carne congelada, escapou a faca e deu só uma pegadinha, nem sangrou muito, só deu uma pegadinha. E aí o paciente vai ver e não consegue dobrar, porque cortou o tendão bem aqui, né? Aí o tendão que deveria puxar a ponta do dedo para baixo, cortou aqui e não funciona, fica com o dedo sem funcionar. Tem solução? Tudo tem solução, felizmente. E tem os acidentes de trabalho também, né, doutor? Lá na fábrica. Como eu te falava do serviço de Gravataí é um polo industrial, né? Então, assim, eu pego muita lesão de acidente de trabalho em indústria, né? Lesões bem graves, inclusive. E essas pessoas, voltando só um pouquinho, o senhor estava falando, que é as pessoas que sofrem de artrite reumatoide deformante, começam a ficar com as mãos deformadas, também há solução? Quanto mais cedo o paciente busca o tratamento, menor a sequela, né? Então, é importante o paciente que está nos vendo aí, que tem uma doença reumatológica, ele precisa saber que ninguém vai operar esse paciente sem tratamento. Ele precisa tratar a causa do problema dele, que é a doença reumatológica. Se ele não está com essa doença controlada, não adianta a gente ir lá e fazer um trabalho de retencionamento, de transferência, porque se a doença está em atividade, ela vai desmanchar tudo aquilo que a gente fizer na cirurgia. Então, porque ela evolui, né? Ela vai evoluindo. Então, a principal preocupação quem tem uma doença reumatológica é procurar o reumatologista e controlar a sua doença. A artrite reumatoide, assim como diabetes, assim como hipertensão arterial, não tem cura. Tu pode conviver décadas na tua vida com aquela doença sem necessariamente aquilo te atrapalhar ou sem necessariamente ela progredir. Então, aquele paciente que tem um diagnóstico de doença reumatológica, ele precisa controlar essa doença. Como ele precisa controlar a pressão, como ele precisa controlar o diabetes, né, com o uso de medicações. E a patologia estando controlada, a gente avalia quais foram as sequelas que ficaram. O dedo torto, todo torto, tal, né? Uma coisa que acontece com muita frequência na mão reumatoide é o afrouxamento desses ligamentos, e aí a falange ela desaba para baixo. Então o paciente não consegue esticar os dedos, ele fica com aqueles dedos na palma, né? Ele consegue fazer só esse movimentinho com a mão. Então, para restabelecer a função das articulações metacarfalângicas, a gente tem bastante cirurgia aí que pode recuperar essa função aí. E quanto antes tu trata, né? Quanto antes tu controla a tua doença reumatológica, quanto menor é a tua sequela, obviamente melhora teu resultado cirúrgico. E doutor, que interessante, a doença reumatológica, o que alivia são os corticoides, mas elas são dolorosas, né? Mas eles têm efeitos colaterais terríveis, né? Mas aí evoluiu muito essa parte da artrite reumatoide, porque hoje em dia se usa as medicações como o corticoide, por exemplo. O corticoide ele é um imunossupressor, né? Ele controla a evolução da doença, mas ele te traz um monte de problemas. Rins, fígado. Agora existem medicações que são chamadas imunomoduladores. Eles atuam exatamente naquela partezinha ali da célula de defesa. Mesmo sendo autoimune? Mesmo sendo autoimune, porque ela consegue chegar exatamente na célula que está doente, né? E aí isso traz muito... Isso é recente? Não é tão assim... E esse medicamento é acessível? Isso é uma coisa que funciona no SUS, assim, é uma droga extremamente cara, né? Às vezes são medicações quinzenais intramuscular, né? São medicações e alivia a dor?
E sim, controla a doença, né? Às vezes são quinzenais, às vezes são mensais, aí conforme a evolução passam a ser trimestrais, semestrais, e são drogas extremamente caras. A gente está falando de cada dose custar 10, 15, 20 mil reais. Mas isso, até onde eu sei, né? Assim, o SUS funciona muito bem para esse... Ele fornece parece que as farmácias populares? Não, acho que não é em farmácia popular. Eu acho que tem que ter algum centro de referência, né? Então, assim, vamos supor, o Serviço de Reumatologia do Hospital da PUC. Ele vai selecionar quais são os pacientes que precisam daqueles imunomoduladores e vai usar. Como é o nome desse remédio? São imunomoduladores. Imunomoduladores. O nome específico eu não saberia dizer. Para artrite reumatoide. Isso, que funciona muito bem. Que interessante, que maravilha. Doutor, e a prevenção, qual é a dica que o senhor daria? Quais os principais cuidados que as pessoas deveriam ter com as suas mãos? Além dos cuidados das lesões traumáticas, né? Então, assim, esse cuidado que eu falei em relação à faca, né? Nunca cortar em direção à mão tem que estar sempre longe, afastada, né? A questão dos cuidados, e cada vez é menos comum lesões por fogos de artifício, que antigamente eram super comuns, hoje em dia, graças a Deus, estouravam a mão, né? Toda hora, né? Esses cuidados, né? Sempre a prevenção em relação ao trauma, né? Tentar sempre ter um cuidado aonde vai encostar, a questão de vidro, né? Não empurrar a janela de vidro, porta de vidro com a mão. Olha só que interessante, hein? Olha, vários pacientes que eu já operei, de pacientes que estavam lavando a louça e o copo ia cair e tenta num reflexo tentar pegar o copo, e aí quebra o copo e o vidro acaba cortando a mão. Então, por um lado, essas lesões traumáticas que deveriam, né, ser evitadas. Por outro, que são patologias relacionadas a esforço repetitivo, né? Então, assim... A tendinite. Se preocupar... Assim, eu costumo dizer que a maioria das vezes que tu tem um processo inflamatório do tendão ou uma fadiga da musculatura é porque houve um desequilíbrio entre o quanto aquele tecido tolera, né, o quanto eu posso exigir dele e o quanto ele foi exigido. Se eu exigir mais do que ele tolera, isso vai gerar uma lesão, isso vai gerar um processo inflamatório. Então, a melhor maneira de evitar esse tipo de situação é melhorando o meu condicionamento. Então, se eu trabalho com digitação, eu preciso fazer um trabalho em academia, enfim, onde eu melhore a força, a resistência dessa musculatura do antebraço, né? O antebraço, para quem trabalha com digitação, é a perna do jogador de futebol. Então, assim, se tu exige mais de membro superior, não adianta tu ir para academia e fazer exercício só de membros inferiores. Tu tem que fazer justamente de quem precisa, de quem tu exige mais. Então, a melhora do condicionamento físico dos membros superiores para quem é trabalhador manual é essencial, né? Então, óbvio, os cuidados em relação ao tempo que fica no telefone, o tempo que fica digitando, tudo isso é importante para evitar essas lesões de esforço repetitivo. E a questão das lesões traumáticas também, sempre ter esse cuidado. Dr. Gustavo Brito, médico traumatologista e ortopedista, especialista em cirurgia da mão, agora residindo aqui em Santana do Livramento, atende aqui no Instituto Ugolino Andrade, 4º andar. Qual é mesmo o nome? 402, a sala. Sala 402. Doutor, estamos já nos encaminhando para o final desse nosso bate-papo, dessa nossa reportagem especial, praticamente lhe apresentando para a comunidade santanense, mas o senhor está de forma definitiva aqui há quantos anos, há quanto tempo? Desde 2015. Desde 2015. 10 anos já. Faz 10 anos que o senhor está operando aqui em Livramento? 10 anos. 10 anos. Tá. E de casamento, quantos anos? Casamento foi 2006. Já vou para quase 10 anos também. Estou com 9. Bem, fechamos 10 anos. O senhor se casou em? Eu casei em 3 de dezembro de 2006. Em 2006. 2016. 2016, tá? 9 anos de casado. Com a doutora Natália Barros, exato, médica radiologista. Uma coisa só que eu queria te dizer, a gente acabou direcionando bastante a conversa para a parte de cirurgia da mão, que é a que eu mais gosto e que eu passaria o dia inteiro conversando. Mas aqui em Livramento, eu trabalho na área de ortopedia geral, né? Então, assim, o principal motivo de atendimento em consultório ortopédico é lombalgia, né? Então, assim, o que eu mais atendo aqui em Livramento é lombalgia. Então, a parte de ortopedia geral, eu faço aqui em Livramento, né? Óbvio que eu tenho as minhas referências em Porto Alegre e por
exemplo, se tu tens um problema na coluna em que a gente faz todo um tratamento medicamentoso, fisioterápico, e as imagens nos mostram que já existe uma alteração importante que não está respondendo ao tratamento conservador, então tu vai precisar de um tratamento cirúrgico. Eu tenho a minha referência em cirurgia da coluna em Porto Alegre, que é um colega que trabalha comigo. Eu tenho um especialista em joelho que trabalha comigo, em ombro, em quadril, em pé e tornozelo. Então, na verdade, o que eu faço aqui em Livramento é, eu sempre tento esgotar o que existe de tratamento conservador, de tratamento não cirúrgico. E quando já não existe mais o que fazer, aí eu tenho essa linha direta com esses colegas que trabalham na mesma clínica que eu em Porto Alegre e consigo referenciar, eventualmente acompanhar a cirurgia lá e fazer o pós-operatório aqui. Eu acompanho o pós-operatório aqui. Então, esse link aí com um grande centro também eu acho que é bem benéfico aí para os pacientes. Ou seja, o senhor faz uma espécie de... é cirurgião da mão, especialista na mão, mas faz uma clínica geral na área de ortopedia e traumatologia. E na traumatologia, a maioria das fraturas, elas também podem ser resolvidas por aqui, né? Então, assim, óbvio, é diferente de uma prótese de joelho e prótese de quadril, que são procedimentos eletivos, em que eu vou referenciar para um especialista na área, mas uma fratura de fêmur, uma fratura de tíbia, a gente não precisa mandar para fora da cidade. O senhor opera? Claro, são coisas que a gente consegue... O senhor opera uma fratura de fêmur, de tíbia, uma pessoa que está preocupada, um problema no joelho, um probleminha no pé, pode vir consultar com o senhor, se examinar com o senhor, para o senhor dar uma olhada. Porque aquilo que está sendo, e isso também é a vantagem de conviver com vários especialistas, cada um na sua área, é porque a gente consegue absorver deles também o que está sendo feito de medida conservadora, né? Por exemplo, um exemplo simples, assim, hoje em dia, se tu vai consultar com um especialista em joelho em Porto Alegre, é quase impossível tu sair de lá sem indicação de fazer um ácido hialurônico no joelho. Eu tenho um ácido hialurônico para fazer aqui, assim, não precisa ir até Porto Alegre. O que seria isso? É um lubrificante da articulação, né, para aqueles pacientes que já têm uma artrose inicial. Para dar uma aliviada? Alivia bastante, né? Doutor, aquela chamada, a famosa dor no ombro, terrível, como tem pessoas que com uma dor no ombro, né? Isso. Ou a famosa dor das costas, podem consultar também com o senhor, não é? A gente trata tudo aqui. Pode vir consultar com o senhor. Faz cirurgia, além da cirurgia da mão, faz cirurgia na parte óssea geral, né? Como tudo, assim, se tem uma lesão no ombro em que a gente esgotou o que tem de medicação, esgotou o que tem de fisioterapia, e não tem outro caminho que não a cirurgia, eu vou referenciar direto com um colega que é cirurgião de ombro e que vai ser, é como se eu avalizasse, né, o serviço desses colegas que eu acabo referenciando. Claro, poderá fazer um excelente encaminhamento daquele paciente, né? E mas contato direto, né, telefônico. Exatamente. Conversa com colegas, Doutor Gustavo Brito, com o avanço da tecnologia, a ciência da computação, qual a contribuição que essa tecnologia trouxe hoje para a traumatologia, para a ortopedia e particularmente no seu caso para a cirurgia da mão? Na ortopedia geral, o que entrou com muita força é a robótica, né? Assim, como na cirurgia geral, principalmente os cirurgiões de abdômen, enfim, usam muito a robótica. Na ortopedia, o pessoal que faz prótese de quadril, prótese de joelho, prótese de ombro, tem usado bastante recurso da robótica. A gente, na parte de microcirurgia, cirurgia da mão, a gente acaba não usando tanto a robótica, ela não é muito útil para a gente, porque às vezes a traumatologia, no geral, né, ela tem essa questão, assim, por exemplo, aonde que a robótica ela ajuda no quadril e no joelho? Porque como eu preciso calcular qual é a melhor posição para colocar a prótese, o robô consegue... com vários parâmetros que ele vai medindo, ele consegue definir qual é o melhor lugar de botar essa prótese. Agora, quando eu tenho uma lesão de tendão, quando o meu nervo está apertado, o robô ele não nos ajuda nisso, né? Quem tem que ir lá e achar o tendão sou eu que tenho que puxar o tendão, fixar o tendão, suturar o tendão. Então, isso o robô não nos ajuda. E nas lesões traumatológicas também, nas fraturas, antigamente se dizia que a ortopedia não era uma especialidade muito adequada para as mulheres, porque, assim, reduzir um quadril que luxou, tu tem que fazer uma força que parece que tu tá puxando um elefante, né? Então, assim, tem que ter uma força, é uma especialidade muito bruta.
Felizmente as mulheres estão cada vez mais dentro da ortopedia, principalmente na parte de cirurgia da mão, que é uma área mais delicada. A gente tem bastante mulher fazendo cirurgia da mão também. Mas antigamente era raríssimo ver mulher ortopedista, né? Hoje em dia tem aumentado. Então, eu acho que a robótica, inteligência artificial, enfim, tudo isso vai contribuir muito para a medicina em geral. Mas, particularmente, pessoalmente, eu acho que na área de ortopedia e traumatologia, talvez seja a especialidade que a gente menos vai conseguir palpar, né, esse papel da tecnologia, né? O que eu vejo de muito importante, que nos auxiliou muito nessa evolução tecnológica, é no desenvolvimento dos materiais de síntese, né? Por exemplo, as placas de titânio que a gente usa hoje, com parafusos que bloqueiam na placa, né? Então, assim, a evolução do material que a gente usa para fixar fraturas, para corrigir deformidades, é excelente. Eu sou ortopedista desde 2012, esses anos aí, o que eu vi de evolução de material é uma coisa impressionante. A gente vai a 40, 50 anos atrás, o que a gente tinha era uma haste de Kunter, que era um pedaço de ferro que entrava no meio do osso. Hoje em dia, as hastes femorais que tem são hastes que quase que se colocam sozinhas, quase que elas entram sozinhas e fazem o que a gente deveria fazer. Então, eu acho que é aí que a evolução tecnológica mais contribui na área de ortopedia e traumatologia. E como é que está a estrutura aqui do nosso hospital da Santa Casa, o bloco cirúrgico da Santa Casa, para a realização do seu trabalho? Eu sou um crítico, né? Assim, eu acho que a gente... Eu acho que sempre tem espaço para melhorar, né? A gente tem... exemplo, assim, a gente opera na traumatologia, a gente opera com um aparelho chamado arco em C ou intensificadora de imagem, né? Que é como se a gente fosse fazendo raio-x no decorrer do procedimento. Nós temos um arco aqui, né? Então, se eventualmente, e já aconteceu comigo, se eventualmente eu começo a cirurgia e o arco para de funcionar, eu não tenho um segundo arco para usar. Uma cirurgia que de repente eu ia fazer uma incisão desse tamanho, eu vou ter que fazer uma incisão desse tamanho porque o arco parou de funcionar. Torna a cirurgia mais agressiva, torna a recuperação mais, uma morbidade, assim, uma dificuldade de reabilitação pós-operatória um pouco maior. A mesma questão eu vejo em relação aos perfuradores ósseos, ao tipo de material que a gente usa, né? Eu sou bastante crítico, Valente, em relação a isso, assim. Pode melhorar. Eu falo para ti porque eu falo para a Leda, como eu falo para a Cândida, que é enfermeira. A Leda é uma querida amiga minha, pessoa maravilhosa. Eu sou conhecido como chato ali, eu estou sempre reclamando. Por exemplo, esse garrote que eu te falei, esse aparelho de pressão que não deixa a cirurgia sangrar, tem dia que funciona, tem dia que não funciona, e aí a gente tem que usar. A gente tem que se virar ali com o recurso que a gente tem, né? E são coisas caras ou não muito caras? Dentro desses perfuradores, inclusive, um dia eu fui visitar a Leda e falei para ela, Leda, eu venho todas as vezes que eu venho aqui, eu venho para reclamar. Hoje eu vim para te elogiar, porque eu fui fazer uma fratura de um dedo da mão e me apresentaram um motor novo que ela tinha comprado, um perfurador novo, que era espetacular, um perfurador leve, que facilita para o cirurgião, obviamente facilita para o paciente, fica melhor, porque tu opera melhor, tu tem mais precisão. E aí eu fui elogiar ela para isso. Eu digo, olha, eu venho sempre reclamar, hoje eu vim te elogiar, porque enfim nós temos um perfurador bom aqui na Santa Casa, porque a gente não tinha. Ainda temos um só. Que coisa. E através dessas suas dicas, sugestões, que vai melhorando, né, doutor? Eu acho que sim. A ideia nunca é sempre tentar contribuir, né? Claro. Tentar trazer, às vezes, até a visão de quem felizmente tem a possibilidade de operar em grandes hospitais, né? A gente vê a realidade do Centro Cirúrgico do Moinhos, da PUC e do Becker em Santa Maria, em Gravataí, são estruturas excelentes, né? E aí aqui a gente acaba tendo que passar um pouquinho mais de trabalho. Mas nas cirurgias ósseas, né? Porque, por exemplo, as 3 principais cirurgias que a gente estava falando, por exemplo, tenorrafias, túnel do carpo, tenólise, ou seja, eu não preciso do arco, eu não preciso de perfurador, isso sobra para a gente fazer aqui e felizmente dá tudo muito certo. Uma coisa que a gente sempre tem muita preocupação em hospitais menores é taxa de infecção, né? Isso
é um fantasma que persegue qualquer cirurgião. E eu posso falar e falo para todos os pacientes que de 2015 para cá eu nunca tive nenhum caso de infecção hospitalar, né? Eu nunca tive um paciente que precisou ficar usando antibiótico por um longo período porque o material estava contaminado, porque o bloco não era um bloco limpo o suficiente e acabou contaminando. Então, essa é uma tranquilidade que nos dá operar aqui, porque felizmente eu nunca tive nenhum caso de infecção. Perfeitamente. E a Leda tem se esforçado bastante, a diretora do hospital, ela é bem dedicada, ela é muito competente, né? E com certeza essas suas sugestões vão ajudar muito o nosso hospital a ficar cada vez melhor, porque tem sido a preocupação da nossa querida prefeita Ana Tarouco. Agora vem aí o novo pronto-socorro, a nossa Santa Casa está melhorando aos poucos muito, né? E eu fico muito feliz que a Santa Casa tenha esse médico maravilhoso, esse cirurgião, traumatologista, ortopedista fantástico, que é o Dr. Gustavo Brito, né? E que até preocupado está sempre dando sugestões para como o nosso hospital ali no bloco cirúrgico possa melhorar mais e mais. Mas, doutor, vamos agora fazer duas homenagens aqui, rápidos. Eu quero homenagear a figura do seu pai, né? Sim. Porque o seu pai, pelo que eu percebi, um médico conceituadíssimo no Rio Grande do Sul, um traumatologista, ortopedista, pediátrico que trata as crianças, né? Isso. Me fale primeiramente como é o nome dele? Paulo Sérgio Brito. O doutor Paulo Sérgio Brito, até como homenagem para ele, o nome está numa plaquinha ali no seu consultório, aqui na clínica. Meu pai se chama Paulo Sérgio Brito, ele é ortopedista pediátrico, né? E o meu pai, desde o momento que eu disse para ele que eu queria fazer medicina, ele disse: tu tem certeza que tu quer fazer medicina? Tu não acha que poderia fazer outra profissão, ir para outra profissão? Não, eu quero fazer medicina. Quando eu estava dentro da faculdade de medicina, eu flertei com outras especialidades, mas acabei, mesmo tendo a experiência de acompanhar cirurgia plástica, urologia, cirurgia geral, eu digo: não, o que eu gosto mesmo é ortopedia. Falei para ele: vou fazer ortopedia. Ele: tu tem certeza que tu vai fazer ortopedia? Quem sabe tu vai para uma outra área, enfim. Mas mesmo assim eu acabei seguindo os passos dele, né? E na verdade eu tenho no meu consultório uma placa com o nome dele, com o meu nome, com o nome dele, enfim, porque ele vem a Livramento com uma certa frequência e eu seleciono alguns pacientes de ortopedia pediátrica para que ele possa avaliar aqui, né, para facilitar inclusive o paciente para não precisar ir até Porto Alegre. Quais os principais doenças que dá na... As malformações congênitas, né, assim, pé torto congênito, displasia do quadril, né, são as principais. Pé plano, né, aquela criança com pé chato. Então, essas patologias, que são patologias eletivas, em que a gente tem um período não é uma consulta de urgência, né? Esses pacientes eu acabo triando e ele acaba, nas vindas dele a Livramento, a gente acaba atendendo junto aqui, por isso que tá o nome dele ali no meu consultório. Quem vier vai ver que tem uma plaquinha com o nome dele ali. Ele opera lá em Porto Alegre, em quais os hospitais? Só no Moinhos de Vento. Hoje em dia o consultório dele e as cirurgias são feitas só no Moinhos. Um hospital top, né? O seu pai tem quantos anos já de medicina? Meu pai se formou em 76, né? Já são aí 49 anos. 49 anos. Então fica registrado aqui, né, doutor Gustavo Brito, nessa entrevista com o senhor, a nossa homenagem também à figura do seu pai, né? E a sua mãe, como é o nome dela? Rosiane Miranda. E qual é ela foi para que lado, né? Ela se formou também? A mãe se dedicou à criação dos filhos aí. Dona de casa. Isso, exatamente. E o senhor tem mais irmãos? Tenho duas irmãs, tenho uma irmã mais velha que é advogada e uma irmã mais nova que é professora. Como é o nome delas? A Paula é a mais velha e a Flávia é a mais nova. Muito bem. E o senhor já tem filhos? Tenho duas meninas. Tenho a Isabela de 6 anos e a Júlia de 2. Que maravilha, né? Netas do Dr. Rubens Barros e da dona Leda Barros e da sua mãe, dona... Rosiane. E do seu pai. Paulo Sérgio. Que maravilha, beleza pura. Muito bem. Então, feita essa homenagem também à figura do seu pai, responsável por ter formado, contribuído decisivamente com a formação desse filho, com um grande caráter, né? Doutor, eu gostaria de registrar, de comentar aqui o seguinte: o senhor fez uma cirurgia há pouco tempo
num colega médico seu, que é meu amigo, o médico mais antigo hoje em atividade no exercício da medicina, que é o Dr. Doralício Lopes, né? Sim. Dr. Doralício Lopes, cirurgião, médico especialista em coloproctologia, né? Se formou lá em 1972, né? Um médico com muitos anos do exercício da medicina, e que o senhor acabou fazendo uma cirurgia num dos dedos do Dr. Doralício, e ele comentou comigo, né? E o Dr. Doralício, ele adquiriu uma estima pelo senhor, sim, muito grande. Ele faz uma propaganda sua lá no consultório dele, ele elogia muito o senhor, né? E ele até me perguntou da possibilidade de eu fazer uma reportagem com o senhor. Mas para mim vai ser uma honra, claro. Vai ser uma honra, doutor Doralício, fazer uma entrevista e ter o prazer de conhecer o doutor Gustavo Brito, né? Sim, sim. Então eu gostaria de dizer que, além de todos os colegas que todos são seus amigos, mas o senhor tem um amigo muito especial que devota uma afeição especial pelo senhor, uma estima e um respeito, um carinho, que é o Dr. Doralício Lopes, né? E é um carinho, um respeito recíproco, né? Porque eu acho que o Doralício é um exemplo para todos nós, né? Para essa geração que está hoje em dia assim, cada vez ocupando mais espaço no mercado. É muito bom a gente ver e ter esse exemplo, né? Um senhor já da idade do Dr. Doralício trabalhando com a vontade que ele trabalha, com a disposição que ele trabalha, né? A quantidade de horas que ele acaba trabalhando, isso nos mostra uma coisa que eu pessoalmente acho que é muito mais, tem uma profundidade muito maior, né? Porque o que a gente vê é que, infelizmente, com a quantidade de faculdades de medicina que estão sendo abertas e com uma medicina cada vez mais mercantilista, capitalista, no sentido de pessoas que acabam escolhendo a profissão pelo retorno financeiro, né, pelo status social, e que vão acabar se frustrando ali na frente, mas o Dr. Doralício é de uma geração, ou faz parte de uma geração, que ainda quem escolhia a profissão, né, de ser médico, fazia aquilo por aptidão, por dom, por querer trazer o bem ou fazer o bem para as pessoas, né? Uma coisa que cada vez, e óbvio, não estou dizendo que hoje em dia não tem quem faça medicina por isso, mas se a gente pudesse fazer uma pesquisa, proporcionalmente eu tenho certeza que hoje muito mais se faz pela questão financeira do que propriamente daquela pessoa que acha que tem o dom, que tem a aptidão. E o Dr. Doralício é um exemplo para a gente por isso, porque a atividade, da maneira como ele se mantém, é única e exclusivamente por paixão à sua profissão, por dedicação aos seus pacientes e para um bem geral, né? Ele sabe que ele ainda tem muito a contribuir para toda a nossa cidade. Muito obrigado, Dr. Gustavo Brito, pela sua belíssima entrevista, e desejo que o senhor continue com esse sucesso cada vez maior, com as bênçãos de Deus. Para consultar com o senhor, basta entrar em contato aqui com o Instituto de Radiologia Dr. Ugolino Andrade. Qual é o telefone? O telefone do consultório é 3242-3845. Esse telefone é um telefone de WhatsApp também, então às vezes a linha não funciona tão bem. Pode chamar a secretária ali, a Suzy, que eu tenho certeza que ela vai atender muito bem quem entrar em contato. Vamos repetir o número? 3242-3845. Muito bem. Ou, se a pessoa não guardou, pode vir aqui no Centro Clínico Dr. Rubens Barros, ou Instituto de Radiologia Dr. Ugolino Andrade. Muito obrigado, que Deus continue a lhe abençoar infinitamente, o senhor e a sua família, viu? E muito sucesso na sua carreira. Eu agradeço, um grande abraço. Diretamente aqui do Instituto de Radiologia Dr. Ugolino Andrade, ou Centro Clínico Dr. Rubens Barros, com o Dr. Gustavo Brito, falou Antônio Carlos Valente. Um abraço a todos.